Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Collin, Head do BIPA Premium, o setor de atendimento ao público de alta renda aqui na corretora BIPA. Eu vim aqui comentar rapidamente com vocês a sexta publicação do nosso BIPA Insights, recém-lançado no Substack da BIPA e escrito pelo nosso Head de pesquisa e amigo Caio Leta. Já é a nossa sexta publicação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no Substack da BIPA, no bipainsights.substack.com e aproveite. Essa é uma publicação aberta para todo o público geral, mas que eventualmente será parcialmente fechada para os clientes do BIPA Premium. Então, aproveite enquanto estamos produzindo abertamente esse conteúdo de altíssimo nível. E essa sexta edição, denominada Estimando a Adoção do Bitcoin em 2024 e elaborando sobre em qual estágio de adoção do Bitcoin você acredita que estamos, o Caio entra nos variados recortes em que podemos ver a adoção do Bitcoin. E eu agora começo a mostrar para vocês esse estudo. Bom, a verdade é que adotar o Bitcoin não é um termo trivial. A pergunta é extremamente abrangente. E o Caio coloca aqui algumas possibilidades sobre as quais abordar esse mesmo tema e chegar em diferentes respostas. Será que o Bitcoin deve ter a sua adoção medida como sua utilização como forma de poupança? Ou será que como meio de pagamento utilizado na realização de compras do dia a dia? Será que ele deve ser utilizado ou a sua adoção medida na forma de remessas internacionais ou como uma base de dados descentralizadas para arquivos de texto e imagens? É a tese do Cartório. Será que a sua adoção deve ser medida como um percentual da energia do mundo que ele consome e compra? Bom, não param por aí as dúvidas. O Caio ainda acrescenta algumas nuances que nos provocam uma reflexão. Por exemplo, investidores com 1% alocado em Bitcoin via um ETF devem ser considerados no pensamento sobre adoção? O Bitcoin que está na custódia de terceiros, como exchanges, deve ser considerado como adoção? Ou somente aquele usuário avançado que tem as próprias chaves, que roda o próprio nó, verifica a blockchain do Bitcoin, é considerado como alguém na curva de adoção? E se aquele usuário é avançado, guarda as próprias moedas, roda o próprio nó, mas tem só 20% ou só 50% do seu patrimônio no Bitcoin? Ele adotou o Bitcoin de verdade? Não há consenso e a gente vai fazer aqui uma espécie de leitura mais abrangente, recortando as diferentes óticas sobre a qual a adoção do Bitcoin pode ser medida. E uma forma de você recortar a adoção do Bitcoin para começar a estudá-la é na forma da adoção do Bitcoin em três diferentes coisas, como reserva de valor, como meio de troca e como unidade de conta. E tal como vocês podem ver no gráfico que eu mostro na tela, são adoções que ocorrem de forma consecutiva e parcialmente paralela. É natural esperar que a curva de adoção de reserva de valor preceda, em geral, a curva da adoção do Bitcoin como meio de troca, que por sua vez precede, em geral, a curva da adoção do Bitcoin como unidade de conta. Há uma lógica para isso acontecer, pois o sucesso do Bitcoin como reserva de valor, por conta de suas características intrínsecas, gera a demanda pelo Bitcoin na troca por bens e serviços. Eu vou trocar o meu tempo por algo que aprecia, normalmente, ou eu vou poupar o resultado do meu tempo em algo que aprecia. Então eu começo a demandar aquela coisa que aprecia. Então, quando eu tenho uma demanda pela troca que emerge do sucesso como reserva de valor, eu tenho curvas de adoção que são distintas e consecutivas. Essa foi uma teoria, como a gente vai ver logo mais, desenhada pelo Tracy Mayer. Nós vamos falar melhor dela. A verdade é que o Bitcoin, em linhas gerais, tem uma quantidade de endereços que, se formos supor a grosso modo que são a quantidade de pessoas utilizando o Bitcoin, cresce na velocidade da internet nos seus primeiros anos. E é exatamente isso que ele mostra.
Mas a quantidade de endereços é um péssimo referencial, porque uma pessoa pode ter dezenas, centenas ou até milhares de endereços. Então, precisamos de outros recortes, outros pontos de vista e outros dados. E é aí que, antes de entrar nesses dados, o Caio, nosso head de pesquisa, faz a seguinte comparação. Estatisticamente ou na prática, é como se estivéssemos na fase dos celulares, onde eles eram absolutamente inadequados para o uso móvel. Eles se pareciam com tijolos, com celulares fixos, né? Tal como na imagem. É como se analogamente estivéssemos nessa fase. E que não é preciso ter uma noção detalhada da adoção do Bitcoin, até porque o próprio conceito de adoção é turvo e os dados são impossíveis de te darem qualquer tipo de precisão. Vale mais a pena saber o contorno geral da árvore do que o detalhamento dos vincos ali de uma folha em específico dessa árvore. Então, usando a teoria do Tracy Mayer, conhecida como a teoria da evolução do dinheiro, que dita que dinheiro emerge em fases, né, que começam como colecionável e terminam como dinheiro global, passando por reserva de valor, meio de troca e unidade de medida, nós vamos estabelecer alguns percentuais que vão nos ditar em que pé da adoção estamos. E a verdade é que, estimando a adoção do Bitcoin como reserva de valor, nós teremos 3 cenários. O cenário pessimista, onde nós pegaremos somente o valor do ouro e dos 17 trilhões do ouro nós valemos somente 2 e que estaríamos, portanto, de forma arredondada, na casa dos 10 a 15% do ouro a essa altura. Esse é um cenário pessimista porque o Bitcoin é infinitamente melhor do que o ouro em tudo que fez do ouro um bom dinheiro. Nós somos, por exemplo, mais privados, nossa natureza é digital, então isso é mais fácil para se conferir, isso é mais fácil para transportar, né? O Bitcoin ele é verdadeiramente escasso, ele não é abundante como o ouro, né? Aliás, o Bitcoin é infinitamente divisível e o ouro não. Então, várias características que fizeram do ouro um bom dinheiro, o Bitcoin o melhorou. E é por isso que pegar o ouro é algo pessimista, porque é muito aquém do potencial do Bitcoin, que o Caio trata como cenário base, nos faria ir a 5 vezes mais do que vale o ouro. E sob essa ótica, estaríamos não a 10 ou 15%, mas somente a 2% na escala de adoção. Se o Bitcoin vai valer um dia 5 vezes do que vale o ouro, no que o Caio chama de um cenário mais provável, então ainda teríamos mais 50 vezes a percorrer. Teríamos percorrido só 2% dessa jornada. E no cenário mais otimista, o Bitcoin pegaria metade da função de reserva de valor do mundo. E o Caio aqui faz uma conta simples. Se o total de ativos do mundo é de 900 trilhões de dólares, ele supõe que metade disso é guardado como reserva de valor e metade disso é como utilidade. Então eu vou dar um exemplo grosseiro aqui. É como se o Caio dissesse que metade do valor de tudo, metade do valor das casas, metade do valor das ações, fosse atribuído à função que essas coisas ocupam como reserva de valor. Porque a tese é, segundo esse raciocínio, que muitas pessoas compram ações e casas não porque estudaram a região daquela casa, o potencial de apreciação, a qualidade da construção. As pessoas não compram ações somente porque estudaram o dividend yield, a gestão da companhia, o setor em que ela está inserida. Não. A tese é que as pessoas estão comprando casas e ações há décadas, há gerações já, somente porque precisam de algum lugar para assentar o dinheiro, para poupar a sua poupança, né? E que, portanto, o valor dessas coisas hoje seria muito maior do que o valor da utilidade delas de fato, as características intrínsecas delas de fato, e que elas estariam valendo muito mais do que deveriam porque têm ocupado o papel da poupança que agora o Bitcoin começa a ocupar. Então, se nessa conta de que 900 trilhões de dólares do mundo, 450, ou seja, a metade, é como reserva de valor, no nosso cenário otimista,
50% dos 450 trilhões iria para o Bitcoin, que valeria como classe de ativo 225 trilhões. Se nós valemos hoje 2, é como se estivéssemos a 0,8% ou 1% da escala de adoção. Então, somadas ou melhor do que somadas, ou colocadas lado a lado essas estimativas, estamos qualquer coisa entre 1 e 10% na jornada de adoção do Bitcoin como reserva de valor, que por sua vez precede a adoção como meio de troca. E analisando sob essa ótica como meio de troca, como ficamos? Bom, em suma, o mundo transaciona 6,6 trilhões de dólares por dia, enquanto a blockchain do Bitcoin processa 15,7 bilhões. Isso nos dá uma adoção como meio de troca de 0,24%, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Bom, como unidade de conta, a adoção é desprezível, uma vez que mesmo os lugares que aceitam Bitcoin precificam ainda em dólar, real ou a respectiva moeda fiduciária. E nós desconsideramos a adoção do Bitcoin como unidade de medida para esse estudo. Já como dinheiro global, temos El Salvador para fazer a frente, pois ele possui Bitcoin na tesouraria e o Bitcoin como curso forçado. E o percentual de El Salvador sobre o mundo nos permite dizer que o Bitcoin está 0,001% com a sua jornada de adoção rumo ao dinheiro global percorrida. E basicamente, a gente conclui assim que, há várias formas de se entender a adoção do Bitcoin, como reserva de valor, como meio de troca, como unidade de medida. O que você considera o suficiente para denominar alguém como tendo adotado o Bitcoin? Percentual do patrimônio, se já usa para pagar contas no dia a dia, faça você mesmo essa reflexão. Nós te trouxemos alguns dados e eu espero que isso tenha elucidado um pouco essa questão para você. O fato é que, seja como for que você olhe, ainda é muito cedo e ainda tem muita coisa boa por vir. Sigam as nossas redes sociais, inscrevam-se no nosso Substack e acompanhem nossas redes, a minha e do Caio. Tudo isso e mais um pouco na descrição do vídeo aqui embaixo. Nós nos vemos por aí. Um abraço.